Você já se sentiu sobrecarregado, com medo do desconhecido, ou veio sobre você uma forte pressão que foi gerada por alguma situação futura que ainda não havia acontecido? A ansiedade é um sentimento que praticamente todo mundo já enfrentou em algum momento da vida, mas algumas dessas pessoas carregam ela como um fardo durante toda a sua vida. Hoje nós vamos mergulhar sobre esse assunto e o melhor, eu trago aqui para vocês métodos eficazes para você ser liberto da ansiedade. Esse método é o que eu chamo de a terapia de Deus. Não foi criado por mim. O próprio Deus nos ensina como ser liberto da ansiedade que nos assola, que pode estar assolando você nesse momento. Então, se você lida ou já lidou com a ansiedade, ou se você conhece alguém que está passando por isso, esse vídeo é para você. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva nesse canal desde já, para que você possa acompanhar mais vídeos como esse e seja notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O meu convívio com a ansiedade já perdurou há muitos anos. Eu lembro que desde 2016 foi a primeira vez em que eu tive de fato uma crise de ansiedade. Eu tinha acabado de completar meus 18 anos, tinha me mudado de estado para estudar em outra cidade. Eu morava em Pernambuco, me mudei para Paraíba, ia fazer o meu curso de educação física e foi meio que um choque devido à mudança de rotina, sair da casa dos pais, foi um monte de informações ao mesmo tempo. Entre essas coisas, algo que também contribuiu muito foi eu ter me distanciado de Deus, foi eu ter me afastado do meu Criador e ter decidido viver pelo meu próprio entendimento. A Bíblia mesmo diz: não se apoie no vosso próprio entendimento. Eu cometi o erro que foi confiar nos meus próprios passos, na firmeza das minhas pernas, e eu abandonei o Senhor. Eu deixei de lado aquele meu Criador, aquele que me direcionava pelo caminho correto. Eu passei a viver mal, eu passei a ter uma qualidade de vida horrível e eu passei a viver dia após dia sofrendo com ansiedade. Na primeira crise, eu lembro que eu estava dentro do ônibus, indo para universidade, seria uma aula de anatomia nesse dia. Eu me lembro perfeitamente como foi. Estava dentro do ônibus, indo para a universidade e o coração palpitava, acelerava. Eu pensava que ia morrer, que ninguém ia me ajudar. Eu arquitetava na minha cabeça milhares de coisas que poderiam acontecer de ruim. Tudo de ruim eu imaginava que iria acontecer comigo e nem ia ter ninguém para me salvar, ninguém para me socorrer. E esse sentimento, ele me acompanhou durante todos esses anos. E chega um momento que você deixa de fazer coisas que você gosta no seu dia a dia. Um exemplo, eu gostava muito de ir para a academia. Eu gostava de treinar, eu gostava de estar ali dentro da academia fazendo os exercícios. E a ansiedade, ela arranca de você a alegria, o desejo de viver, ela tira de você a coragem, ela tira de você o ânimo e ela vai te distanciando cada vez mais da sua própria vida e você passa a ser refém dela, você passa a viver em função dela. Todos os seus passos é pensando: será que eu vou ter uma crise? Será que eu vou estar bem? E você passa a viver dessa forma. E o grau desse transtorno foi aumentando cada vez mais. Eu não fiz terapia, eu não procurei ajuda profissional. Eu apenas fui carregando isso dia após dia e aquilo me consumia. E eu lembro perfeitamente que chegou um dia que foi o ápice do sofrimento na minha vida devido à ansiedade. E eu entrei dentro do apartamento que eu morava, que eu dividia com algumas pessoas. Fui no banheiro, me olhei no espelho e eu percebi que minha vida estava sucumbindo, que a ansiedade estava me vencendo e que eu tinha deixado de fazer muitas coisas devido a ela, que eu tinha abandonado coisas que eu gostava por conta da ansiedade. Eu olhei no espelho, eu chorei e eu decidi que eu precisava mudar e que eu precisava de sair daquela situação. Eu voltei para a academia, eu ia lá, pensava que ia morrer, parava o exercício, dava um tempinho, eu ia e eu continuava lutando contra aquilo. E quando eu decidi lutar contra a ansiedade, foi por volta de 2018. Só que, como eu falei para você anteriormente, eu estava ainda me apoiando no meu próprio entendimento, eu estava lutando essa batalha com as minhas próprias forças. E teve até algum resultado, não vou mentir para você. Eu consegui voltar a fazer algumas atividades que eu tinha abandonado. Eu consegui melhorar um pouco a minha qualidade de vida, só que sempre
essa dor, essa ansiedade retornava e era outro sofrimento. E isso foi se arrastando durante os anos até 2024, que foi quando eu encontrei, que eu me deparei com essa terapia infalível, a terapia de Deus, que ele mostra como nós podemos sair disso. E ele deixou isso aqui explicitamente para você. E eu vou trazer aqui hoje para você também, que está passando por isso, que tem um caso parecido com esse que eu vivi. E eu quero dizer que tem uma saída, tem uma solução. Muitas vezes a gente está numa situação dessa, a gente está dentro de uma crise e nós olhamos e pensamos que a gente não vai mais sair dela. A gente olha para a ansiedade e vê que é difícil demais. É um gigante muito grande e tem uma força maior do que a nossa. Mas tem uma saída e eu vou mostrar aqui hoje para você. A terapia de Deus contra a ansiedade está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, quando ele fala o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Ele dá aqui alguns passos explícitos para que você possa ser curado dessa ansiedade. Ele dá um comando: não andem ansiosos. Mas você pode dizer, é fácil demais alguém olhar para mim e dizer, não ande ansioso. É a mesma coisa que você chegar para alguém que tem asma e dizer, é só você respirar. Tem tanto ar no mundo, é só você respirar. Aí chega alguém para você que tem uma crise de ansiedade e dizer, não, é só você não ser ansioso. Mas como é que eu não vou ser ansioso? Deus não nos dá só apenas esse comando, não seja ansioso. Mas ele dá a receita de como não ser ansioso, como deixar a ansiedade de lado. E ele elenca aqui para nós 4 coisas. A primeira é: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A ansiedade nada mais é do que a gente projetar algo de ruim, muitas das vezes, lá no futuro que irá acontecer conosco. E ele diz, não sejam ansiosos, não andem ansiosos. Antes, porém, sejam todas as vossas petições conhecidas diante de Deus. Apresente diante dele tudo aquilo que lhe incomoda. Tudo aquilo que você olha e acha que é importante para você, tudo aquilo que você vai passar, seja uma prova, seja qualquer coisa na sua vida que lhe causa ansiedade, ele diz, apresente diante de mim. Traga diante de mim as suas aflições, a sua dor, a sua angústia. E ele fala como é que você deve apresentar isso. E ele elenca mais na frente, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Então a gente deve prestar muita atenção nesses 3 pontos seguintes, que é a oração, a súplica e a ação de graça. E o que é oração? A oração nada mais é do que você conversar, você falar com Deus. Nós devemos apresentar as nossas petições através da oração, através da conversa junto com Deus. E como é que eu converso com Deus? Como é que eu falo com Deus? Muitas vezes nós cometemos o erro de fazer uma oração errada. E como é a oração errada? É a oração que você só fala. Como é que a oração é uma conversa e na conversa só você que fala? Você tem algum amigo que você vai conversar com ele, você chega para ele e ele fala. Quando ele acaba de falar e vai se embora, como é que é a conversa? Não foi uma conversa, você só chega lá e ouve a pessoa falando. Você às vezes chega para Deus e você só fala, e quando chega a hora de Deus lhe responder, quando chega a hora de Deus falar com você, você amém, acabou a oração e vai embora, não espera aquilo que Deus tem para lhe falar. Esse primeiro ponto é a oração, é você falar com Deus, é você ouvir e ser ouvido, é uma troca de diálogos, é você apresentar a Deus o seu sofrimento, apresentar a Deus a sua angústia e você ouvir dele o que é que ele tem a falar sobre aquilo que você está passando. O outro ponto que é apresentado é a súplica. A súplica nada mais é do que você fazer um pedido mais urgente e fervoroso. Toda súplica é uma oração, mas nem toda oração é uma súplica. Vou dar um exemplo aqui para vocês sobre o que é uma oração e o que é uma súplica. Você quer um emprego, você diz, Senhor, me abençoa, eu preciso de um emprego, que o Senhor possa me fazer prosperar, que você possa abençoar a minha família, que nós possamos andar nos caminhos do Senhor, que o Senhor possa estar me guardando, me guiando, me protegendo, amém.
Isso foi uma oração. A súplica é algo que sai mais de dentro de você, das suas entranhas, algo que traz e remete a uma situação de urgência. Por exemplo, você é pai de família, tem 4 filhos para sustentar, uma casa para prover e você está ameaçado de sair da empresa, está tendo um corte da empresa. Então a súplica vai ser basicamente assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho 4 filhos para criar, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha casa. Eu não posso perder esse emprego. Eu estou desesperado, eu preciso continuar com esse trabalho. Eu preciso de uma saída. Essa é a diferença entre a oração e a súplica. E ele fala que nós precisamos apresentar a ele com a oração, levar a Deus as nossas petições com a oração, com a súplica e, por fim, com ações de graça. É você agradecer e reconhecer quem o Senhor é. É você evidenciar o poder de Deus sobre todas as coisas. Você dizer: eu não me apoio no meu próprio entendimento. Eu não luto com as minhas próprias armas, com as minhas próprias forças. Eu coloco o Senhor, o meu general, como o Senhor das minhas batalhas. Eu confio no Senhor. E ele fala, se você for ler um pouquinho antes, Filipenses 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele só não fala uma vez, ele diz alegrai-vos. E ele ainda repete, digo outra vez, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você deposita a sua alegria nele, você encontra forças para vencer qualquer batalha que seja. Não tenha ansiedade que fique de pé diante de Deus. Não tenha ansiedade que possa te derrubar se você estiver ao lado dele. Que você possa, nesse dia de hoje, colocar Deus à frente das suas batalhas. Eu sei, eu passei por isso, eu sei como é difícil você conviver com a ansiedade, você perder o prazer de viver, você perder o sentido da vida e você achar que nunca mais você vai sair daquele buraco. Parece que quanto mais tempo passa, você vai se afundando mais, você vai entrando mais dentro de um abismo, que você possa buscar o refúgio em Deus. Siga essas dicas que foram passadas aqui, que o próprio Deus trouxe para você. E eu tenho certeza que depois você pode me procurar e dizer: funcionou, deu certo. Aplique cada uma dessas coisas que eu falei aqui, que eu tenho certeza que essa terapia de Deus é infalível. Funcionou comigo e vai funcionar com você. O meu abraço, fica com Deus, continua com a gente e até a próxima.